Pode ir. Natureza ocupacional da Covid-19, afinal de contas, ela pode ser considerada uma doença ocupacional? Essa é uma dúvida muito recorrente, pois afinal de contas, todos nós sabemos que a pandemia assolou grande parte da população, seja no seu âmbito familiar ou profissional. Então essa é uma dúvida que até hoje suscita muita inquietude por parte dos empresários e que hoje nós vamos tentar aqui esclarecer quais são os pontos relevantes para caracterizar ou não a Covid-19 como uma doença ocupacional. Em recente decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul condenou uma instituição hospitalar a pagar uma indenização a uma técnica de enfermagem por ela ter contraído a Covid-19 durante o exercício de sua atividade profissional e, em razão desse fato, a instituição hospitalar acabou não emitindo a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, pois através desse procedimento, essa trabalhadora auferiria o benefício previdenciário no auxílio-doença. E em razão da não emissão desse documento, essa instituição hospitalar foi condenada ao pagamento de uma indenização de R$6.000 a título de danos morais. Nós vamos entender por quê. Essa trabalhadora havia sido contratada no ano de 2019, no ápice da pandemia, para trabalhar junto a uma instituição hospitalar. E durante o exercício da sua profissão, ela contraiu a Covid-19. E pela não emissão da CAT, como nós falamos anteriormente, ela entendeu que havia tido um direito prejudicado de receber o seu benefício previdenciário. E ajuizou uma ação trabalhista em face dessa instituição hospitalar e na instrução processual comprovou que o hospital não tomara as atitudes preventivas corretas, permitindo que os seus colaboradores exercessem sua atividade laboral sem a utilização de máscaras de proteção. Essa trabalhadora ainda comprovou uma contaminação em massa no seu setor de trabalho, que era justamente a enfermaria, uma vez que além dela, outros colaboradores, outros colegas também haviam se contaminado no mesmo período. E mais, comprovou que a instituição hospitalar, em outros casos idênticos ao dela, acabou emitindo a CAT. Situação essa que não ocorrera em relação à sua contaminação. Então veja bem que, via de regra, por ser uma situação advinda de pandemia, a comprovação do nexo causal, que é justamente o exercício da atividade com a contração da doença, ela demanda provas muito objetivas, que nesse caso a trabalhadora logrou êxito em comprovar, uma vez que o não fornecimento de máscara de proteção, a contaminação em massa de diversos colaboradores no mesmo período, são situações típicas que comprovam sim e dão conta de que certamente ela acabou contraindo a Covid-19 justamente no mesmo ambiente laboral durante o exercício da sua atividade profissional. E mais, a desembargadora relatora desse recurso entendeu que a atividade desenvolvida por essa trabalhadora é sim uma atividade de risco, que demanda a responsabilidade objetiva do empregador, que já foi tratada aqui outras tantas vezes, que diz respeito à não necessidade da comprovação da culpa, uma vez que a atividade de risco é aquela que pode colocar em risco, como o próprio nome diz, a integridade física do trabalhador. O simples fato de desenvolver a sua atividade profissional já traz riscos inerentes a ela, indissociáveis ao seu exercício, e que em razão dessa situação são reconhecidamente atividades que demandam a responsabilidade objetiva do empregador e o seu dever sim de indenizar quando comprovado o acidente de trabalho
ou a doença ocupacional, situações que se equiparam para fins legais. E nessa situação particularmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu sim ser devida a indenização por danos morais, uma vez que essa trabalhadora colocou a sua saúde em risco e que o seu empregador, como nós referimos aqui anteriormente, não tomou todas as medidas preventivas necessárias com o fornecimento e fiscalização da utilização dos equipamentos de proteção individual, da não higienização adequada no local de trabalho, permitindo que não só essa trabalhadora como seus colegas sofressem uma contaminação conjunta no mesmo período, no mesmo setor de trabalho, e que essa situação, por comprometer a sua integridade física, acabou ferindo os seus direitos da personalidade, que são tutelados pela Constituição Federal, que são o direito à reputação, à saúde, à sua imagem, enfim, todas aquelas questões inerentes ao ser humano e também ao trabalhador. E diante desse contexto, manteve a condenação e a instituição hospitalar foi obrigada a indenizá-la nos moldes acima já referidos. Então, empresário, a nossa recomendação é de que você, principalmente se a sua atividade é considerada de risco e que possa porventura vir a demandar a responsabilidade objetiva, que você proporcione os treinamentos corporativos adequados quanto à higiene e segurança do trabalho, tenha os programas de prevenção, forneça regularmente os equipamentos de proteção individual mediante assinatura de recibo e com o armazenamento das notas fiscais desses equipamentos de proteção. Então, se você não tiver as notas fiscais, a qualidade e o prazo de validade desses equipamentos podem ser colocados em dúvida, e que além disso, além de fornecer regularmente, que fiscalize a sua efetiva utilização, pois o fornecimento por si só não lhe isenta de uma eventual condenação judicial. Você, além de fornecer os equipamentos individuais, você tem que fiscalizar a sua efetiva utilização e, em caso de descumprimento, fazer a competente advertência por escrito para que o seu colaborador fique ciente de que ele é, sim, obrigado a utilizar todos os equipamentos de proteção individual que o empregador fornecer. Tá ok? Um forte abraço e até a próxima.